Olá, que bom estar junto com vocês no canal E Agora Quem Conta. Hoje, trazendo histórias de um professor de uma das mais novas escolas judô aqui do estado do Espírito Santo. Quem é ele? Derick Marianelli. Seja bem-vindo, Derick. Bom, agora aproveite e assistam todas as suas histórias. Fala, Sensei. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para mim estar participando dessa live, né? É uma live que você está fazendo aí com os outros professores, outros atletas, um projeto muito bacana, um projeto sensacional, né? E com certeza eu estou me sentindo muito honrado em estar podendo contar e estar participando, né, na verdade, né, desse projeto maravilhoso que está sendo aí. E honrado também poder contar um pouquinho não da minha história, mas sim da nossa história, né? Porque se a gente tô contando a minha história, você faz parte dela, com certeza, né? E eu não vou contar a minha história, vou contar a nossa história, né? A sua história junto comigo, né? Que você participou desde o início, né? Até agora, vamos dizer, né, até pós-faixa preta. Então você faz parte da minha história. Qualquer situação você está incluso na minha história dentro do judô, né? Então a história do Itaparica, a história do judô Vila Velha e por aí vai. Então, eu particularmente, eu entrei no judô em 1991, eu tinha 11 para completar 12 anos, entre aspas, era tardio, né? Hoje, né, uma idade tardia, né, comparado com alguns atletas aí que já começam com 6, 7 anos. Eu entrei com 11 para 12 anos. E eu entrei através de intermédio do meu ex-cunhado, o Alexandre Maestre, né, que já era faixa preta na época. E ele indicou o judô para que eu fizesse. Porque eu era uma pessoa muito reservada dentro de casa. Não era muito de sair, eu ficava mais em casa, não tinha muitos amigos externos, né, de frequentar a rua. Eu sempre fui mais uma pessoa mais caseira, né? Mas o meu grande problema era que eu, na escola, era totalmente inverso. Aí eu já tinha amizades bem ampla e aprontava na escola. Então isso minha mãe não entendia. Ué, mas por que o Derick dentro de casa é uma pessoa e lá na escola é outra, né? Então meus pais eram constantemente chamados para dentro de lá na escola, né, por conta da minha indisciplina. E meus pais não acreditavam, né? Poxa, e contava o que eu era dentro de casa, né, lá na escola, ainda mais que eu estudava no Colégio São José, né, em Vila Velha, um colégio de freira, né, das irmãs, e naquela época, naquela década de 90, era um pouco mais rígido, né? Então era um colégio muito sistemático, então eles pegavam pesado mesmo em questão disciplinar. Então aí o Alexandre indicou, meus pais decidiram que sim, para me tentar socializar a questão da minha disciplina, e resolveram botar eu no judô. E eu aceitei, porque eu sempre tive curiosidade de fazer arte marcial, né? Eu sempre tive vontade de fazer algum tipo de arte marcial. E o judô caiu no meu colo, né? Eu sempre gostava de comprar aquelas revistas de ninja, de luta, né, que tinha nas bancas, né? Eu tinha um cartaz de todo tamanho, que tinha um ninja, tal, grudado na parede. Eu não praticava arte marcial nenhuma, mas eu adorava assistir, ler e aquilo ali. Então o judô caiu como uma luva para mim. Então eu nem hesitei em falar bem assim, não quero. Eu falei, vamos embora. E a gente, meus pais até moram hoje no mesmo local. Eu morava, antes de casar, eu morava no bairro Itaparica, né? Então a gente era sócio do clube Itaparica Tênis Clube. Era um clube em ascensão no momento, né? Era um clube que estava bastante evidência, né, na prática esportiva, no modo geral, e também com seus eventos dançantes, de danceterias, shows. Sempre foi um destaque bem bacana o Itaparica, tinha disso aí também,
né? As discotecas, o carnaval. Então o ITC era muito bem visto na época da sociedade em questão disso aí. E a gente era sócio. Então meus pais, a gente fomos lá para conhecer a questão esportiva, né? A gente já conhecia as dependências do clube, né? A gente frequentava a piscina, né? Tudo aquilo ali, mas eu não praticava esporte nenhum. E fomos lá conhecer o Itaparica, a questão do esporte. Eu fui lá para conhecer o cronograma do judô, e tinha um judô à noite. Aí meus pais, aí minha mãe já me levou lá naquela loja que acho que existe até hoje, chamada Casa do Atleta, que é ali em Vila Velha, indo para Praia da Costa, né? Que tinha um antigo Atlético, o Clube Atlético ali, e era uma galeriazinha que tinha a Boate Blue Up, e a Casa do Atleta acho que existe até hoje, se eu não me engano. Foi lá que a gente adquiriu o meu primeiro kimono, né? Aquele kimono cru, aquele kimono liso, bege, né? Então, um kimono desse aqui trançado, alvejado, na época era muito difícil de encontrar, né? Pouquíssimo, era raridade você achar um kimono desse naipe aqui. Então a gente utilizava mais aquele kimono cru, aquele kimono bege. Enfim, aí nós adquirimos o kimono, o judogi, e fui para aula, na minha primeira aula, né? Então lá eu fui apresentado ao nosso saudoso sensei Anilton Rangel, né? Então pela minha idade ele já me jogou até na turma dos adultos, né, para treinar com os adultos, embora eu era criança, iniciante, não tinha noção de nada, né, e eu era bem franzino, eu era bem magrinho, então, mas mesmo assim ele já me jogou na turma dos adultos, né, para treinar com os adultos. Aí, beleza, cheguei lá, e questão até de minutos depois, eu não sei se o senhor lembra, logo depois, em minutos, eu já conheci o senhor, né, que o senhor estava sempre ao lado do sensei Anilton. E eu tive o prazer já de imediato, no meu primeiro dia de aula, conhecer você também, né? Então, na minha participação da minha primeira aula. Então, você já fez parte desde a minha primeira aula, né? E nesse intermédio aí, eu conheci já de cara três atletas, né? Super bacanas. Um deles está até na atividade aí. Eu chamava eles, brincava, ele chamava de trio ternura. O Edivaldo, o Leonardo Desan e o Gustavo Desan, né? Os bichinhos eram fera, cara. Os caras eram, né? Eles pareavam um pouquinho com a minha idade, eles eram um pouquinho mais novo que eu, mas diferença de 1 ano, 2 anos, né? Então a gente se identificou bastante ali. Então a gente já se interagiu bem. E o Edivaldo, inclusive, morava no meu bairro na época, né? Morava lá em Itaparica, e inclusive mais para frente, depois que eu contar, a gente estudou até junto na mesma escola, né? Estudamos até na mesma sala, tive o prazer de estudar com ele até na mesma sala, e a gente treinando junto no Itaparica Tênis Clube. E nessa primeira aula, como eu falei, já tive contato com esses 3 meninos, e fora a turma dos adultos, né? Que eu posso destacar, que é o Luiz Camarão, o Binda, Giovanni, Jeane, Marcelo Romano, né, Max Chasley. Eu lembro muito assim, dessa galera aí, o Pita, era uma galera, né, dos adultos que a gente olhava assim, que eram mais graduados e mais velho que eu, né? Então eu já entrava assim, já olhava assim de um porte de admiração por eles serem mais graduados e mais velhos. Então, a gente já teve contato, assim, eu já tive contato com essa galera aí, né? Cipolatti também, uma galera bem antiga mesmo. Então, eu posso falar que eu até treinei com 3 gerações no Itaparica. Eu passei por 3, essa aí foi a primeira geração que eu tive contato, né? E lá no judô, no Itaparica, eu chegava cedo, eu estudava de manhã e eu ia lá para brincar. Eu gostava. Lá no Itaparica eu me divertia lá. Então, quando eu vi que tinha um espaço, que tinha colegas de fácil acesso, que fazia amizade fácil lá dentro, eu comecei a chegar cedo, né? Lá no Itaparica tinha um parquinho do lado ali, que a gente tinha um balanço, era todo em areal, né? Eu brincava naquele balanço, balançava, pulava, pá, caía.
né? Então, aquela idade tinha medo de nada, né? Então a gente brincava naquele parquinho, quando eu não levava uma bolinha de frescobol para jogar bola, lá com os meninos. Eu até fico rindo, CC Newton ficava de cabelo em pé com a gente, né? Então, vira e volta, o porteiro chamava a nossa atenção, ia lá falar com a tia Dite, falava com o CC brigava com a gente. Eu queria brincar, chegar lá para brincar. O meu negócio era brincar lá no Itapari, chegar cedo para brincar, né? Então, o judô era o complemento, né? Era a cereja do bolo, mas eu queria lá para me divertir. Chegava cedo mesmo para aprontar lá com os meninos. Então, a gente brincava e o CC Newton brigava com a gente e tal, eu não vou deixar vocês mais chegar cedo, vocês têm que chegar só na hora do judô, que papapá. E aí vai, a gente foi levando. E teve um episódio nessas brincadeiras, né, que poucos sabem, né, poucas pessoas sabem. O Alexandre, meu ex-cunhado, né, ele estava lá, de vez em quando ele frequentava lá para treinar lá com a gente, né, como eu falei que tinha uma equipe boa de adulto lá, ele frequentava às vezes lá para visitar, que ele, na época quando ele casou com a minha irmã, ele morava ali em Coqueiral, né, então ele de vez em quando ele ia lá treinar com a gente. Nesse dia, minha irmã e meu cunhado foram lá. E eu lembro que eu estava brincando, né? E a gente estava brincando de pique-esconde. Poucas pessoas sabem dessa história, vocês vão saber agora. Eu estava brincando de pique-esconde dos meninos. Aí tinha, lá na recepção, tinha uma salinha da tia Edith. E do lado da salinha da tia Edith, tinha um banheiro. Esse banheiro você entrava e tinha uns boxes. Né? E ele não era específico masculino e feminino, era uma espécie de um vestiário com um banheiro, né? Você fechava a porta para se vestir e tinha uns boxes separados. Então, eu estava brincando de pique-esconde e resolvi entrar naquele banheiro e eu falei para o meu cunhado, meu ex-cunhado e a minha irmã, na época, eu falei, olha, eu vou me esconder dos meninos aqui, não fala que eu tô aqui não. Eu fui, entrei dentro do banheiro e me escondi dentro do box, fechei o box, fiquei quietinho. Só que ali dava para escutar tudo, as conversas, tal, pá. De repente, chegou uma visita lá no Itaparica para treinar, né? E vocês não sabem quem era a nossa visita lá, que era para treinar. A nossa saudosa Fabiana Tebaldi, né? Que eu amo ela. Beijão pra Fabi. Né? Ela nem sabe dessa história, vou ficar sabendo agora. A Fabi... Eu morria de medo da Fabi na época, porque a Fabi competia. Eu via a Fabi competindo, então assim, eu falei, minha nossa, se eu fico na reta dessa mulher, ela me dá uns pescotapas aqui, eu tô ferrado. E eu escutando a voz da Fabi, e de repente eu escutei o barulho do banheiro, assim, fechou a porta. Eu falei, minha nossa, quem entrou dentro do banheiro? E eu escutava a gargalhada do meu ex-cunhado e da minha irmã do lado de fora. E eu ouvi barulho de zíper de bolso. E eu já falei, pronto, Fabi dentro do banheiro. Aí que eu comecei nem respirar, eu tranquei minha respiração, falei bem assim, se ela entra nesse box aqui e me vê aqui, eu tô morto. Aí, gente, e eu escutava a gargalhada lá de fora, e eu querendo nem respirava, ficava quieto, calado, morrendo de medo. E de repente ela saiu. Aí foi quando eu respirei, falei, aquele ar de alívio. Aí dei meu tempo. Aí minha irmã, pode sair. Menina, eu tava vermelho igual um pimentão. E eles pocando de rir. Aí eu falei, você fica rindo da desgraça dos outros, né? Então, assim, é uma situação muito engraçada, né? Coisa de criança, brincando de pique-esconde, e eu quase me lasquei. Eu achava que ia me lascar ali, porque eu morria de medo da Fabi na época, né? Hoje eu tenho uma admiração muito grande, eu respeito, amo ela, a Fabi, né? E ela fica sabendo dessa história aí. Depois, se ela não assistir, eu conto para ela depois. E depois, com o passar dos tempos aí, eu fui participar, né, treinando, participei da minha primeira competição.
A minha primeira competição foi um total desastre. Eu tomei uma pregada que eu fiquei vendo estrela por uns 3 dias, vendo estrela. Né? Então, minha primeira competição foi um desastre total. Mas como eu era cri-cri, eu falei bem assim, esse negócio, eu falei, meu negócio era ganhar medalha. E eu voltei de mão abanando, né? Que eu tomei porrada na primeira luta. E botei naquilo na cabeça, né? Hoje a gente tem que fazer uma psicologia com a criança para não sair do judô. Mas antes, quando eu tomei a porrada, eu falei bem assim, eu não aceito isso não. Eu não. Vou voltar, vou treinar e vou querer ganhar esse raio dessa medalha aí. Então eu voltei com um objetivo maior no judô, vamos dizer assim. Eu voltei com outro objetivo. Então, assim, eu gostava de brincar, mas eu queria treinar mais. Então, comecei a treinar mais sério e continuando brincando, claro, né? Que eu ia lá para brincar. Mas na hora dos treinamentos eu levava mais a sério, porque eu tinha o meu objetivo, que era ganhar minha medalha, conquistar minha medalhinha. Então teve uma competição que eu não sabia nem a dimensão do que eu estava participando, que era Copa Secage Interestadual de Judô. O Secage na época, na década de 90, ele era o topo do clube, né, que mandava praticamente no estado, né, hegemonia imbatível, vamos dizer assim, por muitos anos ficou como uma hegemonia muito grande, então tinha ótimos atletas. E o Secage fez uma competição nível nacional, trouxe praticamente o Brasil todo, vários clubes do país todo vieram para cá. Eu lembro que essa competição foi até lá na UFES e eu participei. Eu não sabia nem onde eu estava, você quer saber? Eu entrei, eu era faixinha cinza e acabei entrando. E eu lembro muito bem que eu fui disputar 3º lugar nessa competição. Né? Eu fui disputar o 3º, aí quando me chamaram contra o menino do Rio de Janeiro, minha faixa laranja. E os coleguinhas dele estavam tudo junto, eu estava sozinho ali, né? Então só tinha eu do estado ali, eu acho. O resto era tudo assim, grupinhos de outro estado. E eu lembro que quando me chamaram o menino, os coleguinhas dele, vai lá, ele é facinho, faixa cinza. Mas eu ouvi aquilo ali, eu fiquei bravo por mim, eu fiquei calado, eu falei, faixinha cinza? Beleza, vai lutar com faixinha cinza então. Aí eu entrei no dojo, como eu já estava com aquele negócio na cabeça de querer ganhar minha primeira medalha, e eu fui lutar com esse menino. Graças a Deus deu certo, a luta durou menos de 10 segundos. Né? Eu lembro da técnica, eu era faixa cinza, eu não tinha um leque bom de técnicas ainda, que eu estava iniciando, eu ganhei de Osotogari, um golpe muito simples, praticamente é a primeira técnica que geralmente os atletas aprendem. Eu ganhei de Osotogari muito fácil, né? Eu não sei se foi com muita a confiança que eu tava para competir, a raiva que eu tinha escutado ali, e acabei ganhando a luta e fiquei em 3º lugar, né? Então é uma situação que um pouco inusitada, vamos dizer assim, mas foi bacana, eu gostei, e os meninos do Rio ficaram assim, malucos, né? Então, o que aconteceu, não sei o que, e o menino não soube explicar, e eu saí de perto e fui sentar na minha e depois toquei a vida. E com o passar do tempo, né, eu botei na cabeça, né, ganhei minha primeira medalha, depois ganhei minha primeira medalha de ouro nos estaduais, né, e eu sempre botei na cabeça que eu sempre quis disputar um brasileiro, né, a minha mentalidade era disputar um campeonato brasileiro. E na época, quando eu fui, né, na categoria pré-juvenil, né, que é o antigo sub-15, o atual sub-15, né, eu tive a oportunidade de disputar seletivas, né, sempre tinha seletiva, quem ficava em 1º e 2º no estadual, aí disputava seletiva, né, os dois atletas. Então, assim, eu sempre tive, mas sempre batia na trave, então, assim, eu ficava com aquilo ali, eu vou conseguir. Meu objetivo era ir para o brasileiro. Claro, quando você vai para um brasileiro, você quer ser campeão, quer subir no pódio, vai com tudo. Mas eu tinha um objetivo de cada vez. Eu queria ir. Então eu falei assim, meu negócio é ir. Então assim, eu botei na cabeça e batia na trave. E depois passou o pré-juvenil, não fui para o brasileiro ainda. E entrei na categoria juvenil. Mas aí que foi o ó do Borogodó.
Acho que foi uma das piores fases da minha vida competitiva, foi no juvenil, que é a categoria sub-18, de 15 a 17 anos. Essa categoria eu sofri, apanhei, né, que assim, ali foi a prova do que eu gosto tanto do judô. Porque se fosse qualquer um ali, do tanto que eu apanhei naquela categoria ali, um outro atleta hoje, vamos dizer, nos dias de hoje, tinha parado de competir ou tinha abandonado o judô. Então, assim, e a nossa categoria não era fácil, era lutas pareadas, não era lutinha, ganhou de ponto, era luta pareada, era lutas fortes, era uma luta que durava Golden Score, não tinha Golden Score, era bandeirada, né? Era hantei. Então, a gente tinha uma luta muito forte, mas era a categoria muito forte, tinha excelentes atletas e uma galera muito boa, Bruninho, Bruno Silva, era Alexandre Mike do Nippon, né, o Ricardo Cipriano, o Léo Ramalho, tinha uma galera sensacional, galera muito forte que dava conta do recado ali, a galera muito, muito bacana e isso também fez eu criar um vínculo de amizade e respeito com eles. E eles tinham respeito por mim, eu tinha respeito por eles. E a gente acabou virando um vínculo ali. Mas, infelizmente, na parte competitiva ali, eu penei, tá? Então, eu penei nessa categoria do juvenil. Eu fiquei muito frustrado no juvenil. Eu estava na faixa verde, laranja para faixa verde. Então, passei o juvenil com a faixa verde, os 3 anos com a faixa verde. Aí, quando eu completei meus 17 para 18 anos, eu fui estudar à noite. Então, também aí eu passei por outro período ruim. Eu fui estudar à noite e trabalhar de dia. Então, eu tive que abandonar um pouco os treinamentos. Eu abandonei os treinamentos, porque eu estudava à noite, eu estudava no Colégio São José também, mas à noite. Estava fazendo 2º grau, né, técnico contabilidade, e eu tive que afastar dos treinos. E eu fiquei 3 anos afastado, mas nunca abandonei o judô. Eu lembro que nesses 3 anos eu sempre competia. O Sensei Léo me ligava, Eric, você quer competir? Quando tinha competição, a fomeagem falava maior, eu ia. Só que o judô me fez tão bem que no 2º grau eu mudei minha postura dentro da escola. Eu fui chamado para ser líder de sala, tinha as melhores notas, presença. Acho que era a responsabilidade de trabalhar, né, e com a escola uniu. E o judô que me trouxe essa bagagem me ajudou bastante. Então, aí eu tinha nota boa quando tinha a questão da competição, eu conseguia faltar umas 2, 3 aulas, porque eu tinha notas boas e dava para me fazer aquele treinamentozinho, só para me segurar um judogi para competir. E não competia no sub-21, competia no Dangai. Né? Embora ter 18 anos, eu lutava no Dangai porque eu não tinha a mínima chance de lutar no sub-21, porque eu não estava treinando. Então foram 3 anos lutando praticamente no Dangai. Né? Então eu levei 3 anos lutando Dangai, né? Mas graças a Deus não tinha afastado totalmente do judô, né? Eu fiquei no judô competindo nessa categoria. Quando eu estava para completar meu 2º grau, completei meu 2º grau, eu lembro que foi um dezembro que estava muito chuva, já tinha passado de ano, né? Início de dezembro, final de novembro, início de dezembro. Eu fui treinar em Itaparica. Eu fui treinar lá no Itaparica e cheguei lá na salinha, subi na escada e estava lá na sala, um silêncio danado. E quando nesse silêncio eu subi lá, o Sensei Léo estava dando um exame de faixa. Quando eu vi, eu falei, Sensei, tô indo, hein? Daí ele me puxou a laço ali. Eu chegava cedo, né, nos treinos, era umas 6 horas mais ou menos, o treino era às 8 e estava tendo exame. Ele falou, não, hoje você não escapa não, hoje você vai fazer seu exame de faixa. Era faixa verde, ia fazer exame de faixa roxa. Aí eu falei, não, Sensei, não, você vai fazer, senta aqui, toma a apostila e vai estudar. Aí fui no cantinho ali, acho que eu estudei até com o Rafael Pamplona, né, que fazia judô lá, né, foi meu parceirão de treino também, né, um beijão para ele. Então eu comecei a estudar com ele ali no cantinho,
estudando, e graças a Deus consegui sair de 3 anos, 4 anos de faixa verde, consegui ir para a faixa roxa, finalmente. E nesse período aí eu saí do emprego, né, tinha terminado meu 2º grau, e voltei aos treinos. Comecei a treinar de novo, né? Aí foi um momento bacana, né? Aí começou a me reacender aquela questão competitiva de novo, né? Eu já com uns 20, 21 anos, me reacendeu aquela questão da competição de novo, né? Saiu do fundo do baú aqui. E comecei a competir novamente. Aí eu treinava, aí o Sensei Léo me deu oportunidade, eu corria de manhã, nadava à tarde no Itaparica e treinava à noite, né? E como eu era mais velho, aí eu já era da 2ª geração, aí já era uma 2ª geração nessa fase aí. Aquela geração da primeira, 99% já tinha saído do judô. E aí eu conheci uma 2ª geração do judô. Era o Rafael Pamplona, Márcio Matias, Charles Garcia, eram outros meninos já, né? Tinha mais gente, mas eu não lembro aqui o nome, a fisionomia. Então era já uma segunda, eu chamo de 2ª geração. Eu falo porque eu ficava afastado, quando eu voltei nessa geração aí. Eu era já um pouquinho mais velho que eles, né? Um pouco mais velho que eles. Então, aí eu comecei a turmar com eles, treinar com eles, né? E principalmente, como eu falei, o Rafa foi meu parceiro de treino sensacional. Foi um dos melhores parceiros de treino que eu tive de competição, foi o Rafael Pamplona. Então, a gente treinando. E o Léo, eu lembro que foi Sensei Léo, falou que ia selecionar acho que 3, 4 atletas para disputar a Copa Brasília, que eu lembro que ele tinha arrumado um patrocínio da Embratel na época. Então, eu não falei bem assim, eu nem cogitava isso, né? Eu achava pela minha idade, competindo com os meninos mais novos, né, de 15, 16 anos, eu falei, não vai pegar um cara aqui de 21, 22 anos aqui para levar para a Copa Brasília, se ele tem uma safra de garotão aí. E eu comecei a treinar, e quando ele foi selecionar os nomes, né, ele falou o nome do Rafa primeiro, e já logo em seguida falou o meu. Eu fiquei, abriu os olhos desse também. Como assim? Então, assim, é uma situação que eu fiquei, assim, que eu tenho até orgulho de falar e agradecer ao Sensei Léo, né? Não por ele ter me escolhido, mas ele por ter reconhecido do que eu estava fazendo nos meus treinamentos, né? Eu fiquei muito, hiper, mega feliz. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer a medalha, mas a minha medalha foi essa convocação que ele fez para mim e o reconhecimento dos meus treinamentos. Eu tenho muita gratidão por isso. Pelo que ele fez. Uma das coisas que ele fez. Ele fez muito mais coisas, mas é uma das coisas que ele fez para mim. Então é um reconhecimento muito bacana. Aí fomos para a Copa Brasília, né? Foi sensacional a nossa viagem, né? O tempo já está até dando quase 30 minutos de vídeo, é tanta coisa, mas vou tentar assimilar mais. Então a gente foi para a Copa Brasília, foi uma viagem muito bacana, né? Então a gente participou e depois a gente teve a oportunidade de viajar para o Campeonato Brasileiro. Foi quando eu fui para o Campeonato Brasileiro pela primeira vez, vocês vão cair para trás. Meu primeiro brasileiro foi no Campeonato Sênior, né? Então eu esperei desde o pré-juvenil, no antigo Sub-15, passei por essa fase todinha até chegar no sênior para me disputar o meu primeiro brasileiro. Eu fui em diversos brasileiros, mas eu fui só no sênior. Disputei todos os meus brasileiros que eu disputei na minha vida, foi tudo no sênior. Então, assim, e meu primeiro brasileiro no sênior foi que a gente foi em Patinga, em Minas, né? A gente foi representando Itaparica ali também, a gente estava no ITC. E quando a gente não estava mais no ITC, a gente já estava no Judô Vila Velha, tinha acontecido o ITC, infelizmente, aquela questão processual que teve lá e fechou o clube todo, e a gente foi para Santa Mônica no Judô Vila Velha já era Judô Vila Velha, mas era a equipe do Itaparica todinha que estava lá. E a gente foi para Ipatinga, eu fui segurando o peso, né? Na época eu lutava até 60 quilos, e eu estava segurando um pouquinho o peso, né?
Chegando lá em Patinga, né, aconteceu uma situação engraçada, né, que eu pesei, acabei pesando 58 quilos, 58,600, se eu não me engano, para lutar até 60, baixei até demais, né? Eu tava com tanta fome que eu fui na cantina e pedi uma coxinha e joguei um molhinho de pimenta dentro da coxinha. Aí você já dá para ter uma noção, né? Você com o estômago vazio, comer uma coxinha com molho de pimenta junto, não vai dar coisa boa, né? Então, acabei comendo, fiz uma luta, ganhei a primeira luta, mas já na segunda já estava começando a passar mal, aí perdi e acabei botando os bofos para fora, andando no banheiro, acabei ficando até em 5º lugar nessa competição, né? Então, minha primeira competição do brasileiro fiquei em 5º, mas a gente passou um mal, eu passei um mal, né? A gente ficou no hotel, eu lembro que no quarto tava Sensei Léo, Rafa, acho que Ricardo Cipriano, Daniel que era do Judopan, um moreninho, eu lembro desses daí. Quando eles chegaram com uma pizza dentro do quarto, na mesma hora, eu amo pizza, mas nesse dia, se você me botasse o que fosse na minha frente, eu ia pro banheiro vomitar. Eu passei mal, que eu fui assim, Sensei, por pouco não me leva pro médico para mim tomar soro. Então, acabei ganhando, minha medalha foi uma dor de barriga e um monte de vômito um atrás do outro. Né? Mas acontece, né? Fui cair nesse gaiato da coxinha, então me lasquei. Então aí, depois a gente fui disputar outro brasileiro em Salvador, aí já a fase adulta a gente já estava lá em Santa Mônica, a gente ficava na pracinha, depois fomos lá para cima, na principal, né? A gente teve que trocar, a academia foi lá para a pracinha, lá para cima, na verdade, na rua principal de Santa Mônica, e eu lembro que quando a gente foi treinar, né, depois que eu voltei desse brasileiro regional em Salvador, eu estava já sentindo um pouquinho o meu joelho, né? E eu fui treinar com um menino muito mais novo que eu, mais leve que eu, fazer um randori tradicional, né? Eu lembro até o nome do menino, Rafael Stabeno, se eu não me engano. Eu fui fazer o Utsuri-Goshi, o movimento do Utsuri-Goshi, quando eu girei o quadril, meu joelho ficou e foi, pá! E saiu do lugar. Aí eu me contorci todo, senti aquela dor horrível e voltei para casa cheio de dor. Quando eu voltei, esperei uma semana de repouso e achava que meu joelho estava bom. Quando eu fui fazer um Neuasa já com Jamster, meu joelho saiu do lugar de novo. Aí eu lembro que o Sensei Léo chegou e falou para mim, é pro seu bem, eu não quero você mais aqui antes de você não tratar esse joelho. Você só vai voltar aqui depois de você tratar esse joelho seu. Entendi um recado, não precisa nem dizer de novo, né? Aí fui tratar e eu não estava acreditando, não queria acreditar, né? Os médicos fizeram a ressonância e todos os médicos que eu ia era cirurgia. E nesse ano eu tinha decidido, nesse ano que eu tinha rompido, eu acabei rompendo o ligamento do joelho, infelizmente, tive que entrar na cirurgia. E nesse ano eu tinha decidido que era fazer exame de faixa em 2007, né? Então, acabei fazendo a cirurgia, abandonei o exame de faixa, tive que ficar 1 ano e meio afastado do judô, afastado definitivo do judô, qualquer tipo de atividade física eu não podia fazer. Acabei engordando e depois que eu melhorei eu voltei novamente. Eu voltei desse tamanho e eu já estava trabalhando também na época. Aí eu chegava até do trabalho, ia do trabalho direto pro judô. Eu chegava, não sei se o Sensei lembra, eu chegava de blusa social, calça social, com uma bolsa, com a mochila e tal, e trocava o kimono lá no vestiário, né? E resolvi fazer dieta. Perdi meu peso de 86 quilos, eu baixei para 66. E foi aí que o Sensei ia fazer uma excursão para a Copa Minas. E perguntou se eu queria ir. Aí eu consegui a liberação lá no trabalho e foi aí que eu conheci a Copa Minas pela primeira vez. Eu participei como competidor na Copa Minas,
né? Então, hoje, se eu levo meus atletas para a Copa Minas, é graças ao sensei Léo, que me apresentou esse campeonato sensacional. Eu tive o prazer de competir lá, né? Foi muito bacana, né? É uma história muito bacana lá nessa competição. Então, eu tive o prazer de participar dessa Copa Minas lá, graças ao sensei Léo, e a gente acabou indo. Então, daí eu fiz exame de faixa marrom com o sensei Léo lá. E depois em 2011, né, eu fiz meu exame de faixa preta. Foi um dos dias mais felizes da minha vida e um orgulho que eu dei pro meu sensei, pro sensei Léo, né, e a gente formou uma turma de 4 pessoas de uma vez só, né, vamos botar o grupo do ITC, né? Eu até esqueci de falar, foi uma terceira geração que depois que eu voltei do joelho, da operação do joelho, já estava com a geração do Rafael Fantin, Gabriel Fantin, Jamester, Matheus Teodoro, o Fabrício Fantin, outro irmão dos gêmeos, Jordana, né? Então, assim, tinha uma galera muito bacana que dava pra fazer um treino bem bacana. Então, já era a terceira geração já que eu tinha pego já dessa galera. Então, a faixa preta eu peguei, né, com muito orgulho. Eu tinha por obrigação de pegar minha faixa preta junto com o sensei Léo, né? Foi onde que ele trilhou meu caminho, me ensinou tudo isso aí. E a faixa preta foi o início de tudo, né? Tive o grande prazer e o orgulho de ter pego a faixa preta com o sensei Léo, né? Tudo que eu fiz eu faria novamente, não me arrependo, e foi completamente, exclusivamente pelo sensei que eu fiz isso aí, né? Com o passar do tempo, fui adquirindo experiência, fui abandonando um pouquinho a competição, né? Então, aí comecei mais para o lado pedagógico, com crianças, dava aula ali um pouquinho, e da história de 2011 até 2014, aí já começa a era Akira Judô, né? Mas tudo que eu trouxe agora, começando de 2014 para frente, que era da Akira, né? Eu trouxe tudo desde o Itaparica, desde 1991 até agora, eu trouxe tudo aqui para dentro da Akira Judô. Tudo que eu aprendi no judô, com o sensei Anilton Rangel, e principalmente mais com o sensei Léo, que eu tive mais contato com o sensei Léo, né? Nosso sensei infelizmente já era um pouco de idade, né? Ele nos abandonou por conta da idade, infelizmente, por saúde, e depois veio a falecer. Eu tenho uma eterna gratidão muito aqui, e aqui para os meus atletas, para os meus alunos, eu falo muito quem foi meu sensei, falo até hoje, né? Da onde que eu fui criado, por quem eu fui criado, como eu fui criado, e eu tento seguir os exemplos do que eu aprendi, eu trago para Akira Judô. Se a Akira Judô hoje está em ascensão, é por causa do judô que veio do Itaparica e do judô Vila Velha. Não é somente só a Akira, não foi a Akira Judô bolou isso. O que eu estou implantando aqui foi eu peguei de lá, né? Então, o valor todo, os meus valores, veio todo de lá, veio para cá. Então, eu só tenho a agradecer ao sensei Léo, a Aline também, que também a gente teve bastante contato, né? A Mari fez balé por muito tempo lá, minha filha, hoje ela faz judô, ela está na faixa verde, está no primeiro ano sub-15, meu filho Dani está no primeiro ano sub-11, está na faixinha azul ponta amarela. Então, assim, eles estão seguindo esse caminho, eles estão aprendendo, conhecem o sensei Léo também, falo para eles. A gente tem muito orgulho de ter fazemos parte da família do Itaparica e do Judô Vila Velha, tá? Eu só tenho a agradecer ao sensei Léo e a todos vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até uma próxima vez.